Shalom, amado irmão, querida irmã, estamos aqui com a graça de Deus, sempre com muita alegria, recebendo o prestígio de você ao assistir o nosso programa, Sabedoria Bíblica. Hoje nós queremos falar Jeremias capítulo 2, do verso 11 a 13. Deus é a fonte de águas vivas. Esse texto, a qual citei, ele nos remete a uma história em que o povo de Judá, ele estava se afastando de Deus e perdendo o foco. E eles começaram não só a perder o foco em Deus, mas desviar o foco para outras coisas. Eles confiavam no templo e nos seus sacerdotes para serem salvos dos seus inimigos. E com isso, quando você muda o foco, você perde alguns valores. Porque no caso deles, eles perderam a essência, que era Deus, e começam a transferir essa essência para as coisas humanas, aquilo que eles poderiam ver. Então, eles, no texto em Jeremias 2, diz que eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, os seus poços, cisternas rachadas que não retêm água. Olha que interessante isso, porque quando o homem perde de fato o foco de Deus, ele vai buscando substituir isso com atitudes próprias deles. O povo de Judá se volta agora para aquilo que era material, a figura do templo e a figura dos seus líderes espirituais. Eu não quero tirar aqui a importância nem do templo, nos dias de hoje, das igrejas, e nem a figura dos líderes espirituais, os pastores dos dias de hoje. Mas a essência da nossa fé nunca pode ser desviada, porque o texto ele é bem atual quando ele diz que o povo, então, de vez de ter a água viva, a fonte que jorra a água viva, eles preferiram um paliativo, construíram cisternas, que eram poços a qual eram colocada água para sua manutenção. O texto fala de cisternas rachadas, porque de uma forma está trazendo uma alusão que eles trocaram o perfeito, que é Deus, por algo que não tem a perfeição, que são as coisas do homem, que estão sujeitas a erros e a falha. Olha, há poucos dias eu vi um exemplo de um pastor, numa história que não sei se é real ou figurada, mas que exprime muito bem esse momento. Então diz que um rapaz da sua igreja chegou para ele e disse assim: olha pastor, eu estou indo embora da sua igreja. E há uma razão para isso. Eu estou indo embora porque eu vejo na hora do culto várias pessoas usando o celular, eu vejo pessoas falando mal do Senhor, eu vejo aqui na igreja pessoas falando mal um dos outros. Então eu vou embora, porque isso aqui não é uma igreja. Então o pastor atendeu a sua observação e disse: olha, se você quiser ir embora, não tem problema, mas eu quero fazer um pedido para você. E esse pedido é este: você encha um copo de água e caminha com esse copo sem derramar uma gota daqui até a porta da igreja e depois volta. Quando você fizer isso, eu deixo você ir embora, te abençoo, você vai para outra igreja que tem menos erros, tá bom? E esse rapaz falou: não entendi direito o que o senhor quer com isso, mas eu vou fazer. Então foi lá, pegou um copo d'água e foi caminhando no meio da igreja até a porta. E foi com tão cuidado que não derramou uma gota. E voltou, e quando ele chegou, sem derramar uma gota de água, o pastor perguntou a ele: você derramou alguma gota d'água? Ele disse: não, eu estava focado e de fato eu consegui fazer o que o senhor me pediu sem derramar uma gota d'água. Então o pastor, sorridente,
se dirige para ele e diz: pois é assim a vida daqueles que estão dentro da igreja. Porque quando tem o foco em Deus, quando tem o foco naquele pelo qual você veio à igreja, você não consegue enxergar erros dos seus próximos. Foi um ensinamento importante, eu achei interessante fazer essa explanação no dia de hoje. Mas voltando ao nosso texto, o povo abandonou a Deus, que era a fonte das águas vivas, e transformou e criou um paliativo fazendo cisternas para si. Tudo isso é um sentido figurativo, vocês entendem isso, né? Deus não é cisterna, Ele é a própria fonte de água. A cisterna armazena a água, mas Deus produz a água. Vejam que troca não muito boa que eles estavam fazendo. Eles tiram a essência e colocam algo que é consequência. Então, muitas vezes na nossa vida, nós pensamos dessa maneira: eu vou tirar isso da minha vida, vou colocar aquilo outro. E a troca, às vezes, ela não é boa. No caso aqui específico, substituir Deus por qualquer doutrina de igreja é um grande erro, porque nós não podemos perder o foco da essência, o que Deus representa na nossa vida. Por isso que nós podemos pertencer a uma denominação religiosa, mas o foco tem que ser sempre a figura de Deus, não a maneira como as igrejas se comportam. Pois bem, o texto nos fala também que o povo cavou cisternas que não retêm a água. Cavar cisternas rachadas é uma maneira humana de tentar resolver os problemas com as suas próprias forças, negligenciando o agir de Deus. O cristão contemporâneo, ele tem um erro gritante, que muitas vezes ele pede para Deus, mas no momento seguinte ele põe as suas mãos, como que não dando tempo para Deus agir, porque Deus sempre tem tudo com um tempo determinado. Então eu quero dizer para você que nós temos que ter de fato um cristianismo em que ou confiamos em Deus ou confiamos na nossa própria força. O exemplo de muitas vidas é que quando confiamos em nós mesmos, quando cavamos as nossas próprias cisternas, a tendência é que vai haver rachaduras, a tendência é que vamos encontrar falhas no meio do caminho. Mas quando deixamos Deus, na sua grandiosidade, administrar a nossa vida, prover a água, no sentido simbólico, que nós tanto precisamos para a nossa subsistência, eu posso te dizer que haverá sempre um cântico de vitória na nossa boca. Meu amado irmão, deixa Deus agir na sua vida. Não se permita tomar o lugar de Deus. Deus é a essência de tudo. Quando você quiser excluir Deus da sua vida e fazer da sua maneira, você está cometendo um erro que muitas vezes vai te levar a uma grande decepção. Por isso, deixa o senhorio de Deus ser absoluto na tua vida, tá bom? Deus te abençoe. Fique na grande paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa, com a graça de Deus.